Obrigado a você que está conosco aqui nas plataformas digitais do seu Campus 24 Horas. O programa Radar aborda as eleições para prefeito de Campos e para a Câmara de Vereadores. Estamos recebendo novamente o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Nilo Gomes. Dr. Nilo, que já está conosco aqui, participando dos nossos programas há algum tempo, desde a eleição passada, falando sobre tudo em relação à legislação eleitoral, às eleições. Campos tem uma expectativa para as eleições de prefeito, para a possível candidatura da ex-prefeita de São João da Barra, atual deputada estadual do PT, Carla Machado. Afinal de contas, muito já se ouviu falar em relação a essa pretensão da ex-prefeita Carla Machado aqui em Campos. Mas, como também já foi divulgado, há uma questão que pode impedir a candidatura dela aqui. Eu quero ouvir do advogado especialista em direito autoral a forma com que ele vê essa questão. Essa pretensão da Carla pode se esbarrar em jurisprudências da área eleitoral, ou seja, a Carla, no seu entender, pode ou não ser candidata a prefeita aqui em Campos, doutor Nilo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Fabiano. A Carla Machado, a deputada Carla Machado, hoje, pelo entendimento consolidado do TSE, ela não pode ser candidata. Não pode ser candidata. Ela esbarra na cláusula do prefeito itinerante. E é uma cláusula desde 1994 que existe esse entendimento. E seria uma aberração chegar agora em 2024, 30 anos depois, e fazer uma mudança dessa cláusula para atender a Carla Machado. Isso não existe. A gente tem que entender que as cláusulas do TSE, elas estão consolidadas, são jurisprudências e não podem ser mudadas simplesmente pela vontade de candidatos quererem trabalhar o pleito da cidade vizinha. Vamos então melhorar, dar mais detalhes até para melhorar o entendimento de quem nos acompanha. Ela foi prefeita eleita e reeleita em São João da Barra. Exato. Quando ela estava no cumprimento do segundo mandato de prefeita, ela renuncia ao mandato para se candidatar a deputada. Exato. Aí é que é o entendimento, eu estou dando uma esmiuçada nessa questão para quem está ouvindo entender. No segundo mandato, aí vai para o mandato de deputada. Exato. O fato dela se eleger deputada não atira dessa questão que o senhor acabou de colocar. Não, porque existe jurisprudência exatamente nesta questão em que é preciso ter um lapso de 4 anos, de um mandato de prefeito. Ela ainda está, teoricamente, no seu mandato de reeleição a prefeita. Se ela fosse prefeita hoje, ela estaria no seu 3º ano. Então, no 4º ano, não teria como ela vir. Porque o entendimento é exatamente esse. Cidade vizinha... Mesmo ela tendo interrompido o mandato e agora sendo deputada estadual. Exatamente. E parece que é isso que a defesa dela vai argumentar. Porque senão ela seria prefeita por, digamos, 8 anos em São João da Barra, 6 anos em São João da Barra, e viraria prefeita em Campos. Alcançou o teto de 8 anos em Campos, vira prefeita de São Francisco. Alcançou o teto de São Francisco, volta a ser prefeita em Campos? Não pode. Existe exatamente esse entendimento para impedir que isso aconteça. Exatamente para impedir que pessoas que têm um grande conglomerado eleitoral, poderio eleitoral, consigam ganhar diversas eleições e não sair do mandato. Senão não precisaria ter mandatos de 4 ou 8 anos de reeleição. Ficaria direto. A cláusula vem exatamente para barrar isso. É o tal chamada, apelidada essa cláusula de prefeito itinerante. Exato. Quer dizer, ela vai para o mandato, se reelege, e só acontece também se o prefeito se reeleger, tiver o mandato continuado. Contínuo. Exato. Se ela se eleger 4 anos, o cargo é ocupado por um outro prefeito, e ela volta, se elege novamente,
se tivesse um intervalo, ela poderia ser candidata aqui em Campos. Poderia. Porque a terra natal dela é Campos. Sim. O título dela, no ano passado, ela transferiu aqui para Campos, Carla Machado. Mas o título de prefeita é São João da Barra. Ela foi eleita por São João da Barra. Então ela tem que obedecer às regras do tribunal. O tribunal é rígido quanto a isso e certamente o tribunal não vai deixar isso acontecer. A gente vê que as leis, muitas vezes, guardam muita subjetividade. Sim. Né? Sim. E aí, o que o senhor acha em relação a essa questão? Pode ter uma interpretação diferente para isso? Fabiano, é muito difícil. Fabiano, essa questão, essa cláusula do prefeito itinerante, ela não é uma lei, ela é um entendimento. Entendimento vai de acordo com o tribunal que está ali composto, vai de acordo com o presidente do TSE e os membros do TSE. Muito difícil se mudar um entendimento de 30 anos. É muito difícil. Legalmente poderia acontecer? Poderia. Mas isso afetaria muitas outras normativas que já existem com base nessa cláusula. Então não acredito que aconteça. Seria uma aberração isso acontecer. Porque dessa abordagem aqui, e é bom a gente esclarecer, quando ele está falando de eleições aqui em Campos, a prefeitura, faltam menos de 4 meses, né? Menos de 4 meses. Menos de 4 meses para a eleição da prefeitura de Campos. 17 domingos. Há uma análise feita pela maioria dos especialistas de que, com a Carla Machado participando, haveria uma possibilidade. O prefeito Vladimir Garotinho tem amplas chances, as pesquisas mostram isso, de se eleger no primeiro turno. É um favoritismo do prefeito Vladimir em função de tudo que o governo fez, né? Pela performance do Vladimir, as pesquisas mostram que o governo dele é muito bem avaliado pela população, colocou a casa em dia. Ainda assim, há alguns especialistas que dizem que se a Carla conseguisse validar a candidatura dela, poderia mexer um pouco no tabuleiro eleitoral de Campos e forçar um segundo turno, né? Porque nós temos as candidaturas da delegada Madeleine, do deputado Tiago Rangel, do empresário o Crespo, do Buchaú, que é do Partido Novo, que é odontólogo, do ex-vereador Jorge Magal, né? O deputado Tiago Rangel, que eu já citei aqui, aparece também bem posicionado pelo Partido da Mulher. Mas a Carla, até por ter sido uma administradora de um município como São João da Barra, considerada bem-sucedida em São João da Barra, ela poderia mudar um pouco o tabuleiro eleitoral aqui. E essa abordagem é muito interessante em relação a essa questão do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, porque quem está nos acompanhando sabe que cada hora tem uma informação diferente. Pode por isso, não pode por aquilo. Então, no seu entendimento, a Carla está fora da eleição de Campos. Fabiano, no momento, no meu entendimento, de acordo com a norma que está em vigor, ela não pode. Mas é preciso sempre deixar claro que Campos é a cidade mais importante do estado e é uma das cidades mais importantes do Brasil. Os olhos estão voltados para Campos devido a toda a sua complexidade, ao seu tamanho, aos royalties do petróleo, e é por isso que também a oposição se une para tentar alguma chance de levar para o segundo turno. Eu acredito que, por mais que houvesse um erro grosseiro do TSE em validar a candidatura de Carla, eu não acredito que toda a oposição junta conseguiria levar as eleições para o segundo turno. O favoritismo do prefeito realmente é notório na cidade. É notório o trabalho que ele realiza na cidade. E a gente vê um desespero em tentar levar a Carla Machado no peito, tentar reverter um entendimento de 30 anos, achando que levaria a eleição para o segundo turno. Esse é o entendimento do advogado eleitoral, né? Fazendo uma análise de cenário eleitoral também, em função das pesquisas, números oficiais e pesquisas, inclusive, que foram registradas na Justiça Eleitoral, a fim de que fossem
divulgadas. Doutor Nilo Gomes, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Radar 24 Horas. O convite fica para retornar sempre, né? Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado.